Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Boa tarde, o Arquitetura e Design de hoje está começando e hoje, quarta-feira, vamos ter sim o nosso quadro sobre viagens, falando um pouquinho sobre Amsterdã hoje. E também o resto do nosso programa vai ser inteiro e recheado de informações sobre o quarto distrito, para vocês ficarem realmente por dentro de tudo o que está acontecendo por lá. E aqui comigo e com a Jaqueline no estúdio estão os convidados Carlo Kolesny, que ele é diretor e designer da Ergocentro, e também o arquiteto Lucas Volpato, que vão contar um pouquinho sobre esse mundo do quarto distrito. Sejam bem-vindos, boa tarde. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo. Hoje Porto Alegre deu uma reviravolta no tempo, tá uma chuvarada, mas vocês chegaram Isso foi para molhar as plantas, né? É necessário também, né? Depois daquele calor horrível. As plantas agradecem. É verdade, muito bem colocado. Vamos conversar um pouquinho sobre a história do quarto distrito pro pessoal. Eu não cresci no quarto distrito nessa época da história. Mas tu sabe das histórias. O teu pai cresceu bem. Senhor, meu pai cresceu e já me contou várias Eu acho que eu tenho coisas. que fazer uma introdução, que é assim. Ano passado, tá, quando a emissora começou, foi apresentado um projeto que se chamava Conversas de Fusca. Um ano depois, a gente acabou se encontrando, tá, e passeando com o Lucas Volpato e com a Leila Matar. O Lucas é arquiteto e a Leila Matar é arquiteta, professora da URGS. E a gente fez um grande passeio no sábado passado pelos pontos do quarto distrito, analisando a história, analisando a arquitetura, e foi muito bom. Inclusive tem algumas imagens que depois durante o programa vão passar. E estava presente um morador ilustre também do bairro, né, Carlos? E aí tinha um diretor, né? O diretor de toda a função é o seu pai, o César Araújo, que participou entusiasticamente. E estava, inclusive, no churrasco no quarto distrito, né? À beira do Guaíba, quando recebeu esse convite. Não, nós vamos aí te capturar para passear no bairro, porque tu tens uma vivência nesse bairro. E ele prontamente estava lá, foi lá. Ó, vamos só ver o que foi esse passeio. A gente depois vai soltar um pouquinho do vídeo para vocês, que eles gravaram realmente dentro do Fusca, mostrando e contando essa história. Mas é bacana a gente ver que tem pessoas que viveram lá, pessoas que hoje em dia têm a sua empresa lá, né, Carlos? Continua, né, Carlos? Continua, Quantos anos tem esse ponto da Ergocentro, que já vem do teu pai? Anos. Imagina. Sim, então também tem história, né? Eu tenho 58 anos de quarto distrito. E o quarto distrito, ele é tão importante para as pessoas do quarto distrito que ele continua sendo chamado de quarto distrito, mesmo não tendo essa nomenclatura, não existe mais nenhum outro distrito em Porto Alegre. E as pessoas do quarto distrito, como teu pai, têm orgulho de fazer parte dessa história. Né? Ele fez um depoimento que eu achei lindo, na frente do GPA, dizendo que ele, por ser e não morar mais no quarto distrito, mas ser nativo do quarto distrito, te lembra? Que ele estava prontamente à disposição para qualquer ação em benefício do quarto distrito. Então ele é mais um soldado, né, em busca da revitalização, do resgate, de qualquer abordagem que seja do quarto distrito. Isso porque está tendo um interesse e uma preocupação nessa revitalização hoje em dia, né, Lucas? Na verdade, o quarto distrito tem despertado nos últimos 10 anos. Antes, a prefeitura já teve iniciativa, universidades já trabalharam com o quarto distrito, mas nos últimos 10 anos houve uma grande impulsão desse assunto dentro da universidade, através de trabalhos de graduação de diversas áreas, administração, economia, criativa, em arquitetura, mas também da própria cidade se voltar para uma área, né, uma área que é super favorável, né, próxima à água, plana, que tem patrimônio histórico, né, que é arborizada, de fácil acesso, de fácil acesso, acesso à rodoviária, aeroporto, ao norte, né? Sim. A cidade se volta mais para o norte, sempre se voltou. Então, ele está despontando, sim, como um lugar bacana, né? Por exemplo, eu faço parte do Distrito Criativo, que ocupa parte do quarto distrito, né? E que são pessoas que espontaneamente começaram a ocupar casas antigas, imóveis que eram mais atraentes como
em termos de custo, né? O custo-benefício era maior, mas também por essa facilidade de interação com toda a cidade que tem o quarto distrito. Então, de fato, as pessoas estão olhando economia criativa, tecnologia, as empresas têm dado uma olhada. Talvez ainda não tenham se instalado ainda, mas estão olhando. Mas isso é importante. Eu quero fazer uma complementação. Ano passado, eu entrei para o Distrito Criativo e eu agreguei na Festa na Fábrica, que é uma festa que eu faço da minha empresa, que vocês conhecem, era a Festa na Fábrica Distrito Criativo. Eu agreguei 21 empresas que eu tinha já feito um levantamento. E no decorrer da festa, até chegar à festa, quando foi formalizada a entrada no Distrito Criativo, eu entreguei para o Jorge Piquet, que é o mentor do Distrito Criativo desde 2012, que eu acho que formalizou o Distrito Criativo, 40 indústrias criativas. Imagina. Então, eu acredito que depois de um ano, o Distrito Criativo, formalmente deve ter 120 empresas de economia criativa, mas está beirando informalmente a 200 empresas de economia criativa. Ou seja, era uma zona industrial, né, Carlos? E que eu acredito que as empresas aos poucos, lá naquela época, elas começaram a se dissipar. Foi dando um ar meio de abandono, né, naquela região. E essas casas antigas, como tu falaste, está tendo todo um olhar mais direcionado a elas, uma importância. As próprias faculdades interessadas em dar essa mexida. E quem ainda está lá, né? Ou seja, existe um foco, uma iniciativa grande dos empreendedores que estão lá, né, para este fruto criativo. São de empreendedores locais essa iniciativa também. Na realidade, o distrito, o quarto distrito, ele é seguro. Porque eu não conheço nenhuma ação que teve no quarto distrito, da rua, que tenha tido algum assalto, arrastão, porque a partir do momento, num espaço que é totalmente degradado e que não tem, né, ocupação, a partir do momento que as pessoas ocupam esse espaço, há até um respeito, né, em relação aos eventos. Eu, por exemplo, com a festa que eu faço na Avenida Cairu todos os anos, os meus vizinhos apoiam. Eu tenho certeza que o Forbier, quando faz um evento na rua, os vizinhos apoiam porque traz pessoas para o bairro. Né? Esse bairro, no final de semana, ele é ermo. Sim. Vamos situar um pouquinho quais bairros fazem parte do quarto distrito, porque não é só um, né? É o Maitá, é o Floresta, o Navegantes, São Geraldo. São João não. Não, já do terceiro distrito, do antigo terceiro distrito. Eles são Navegantes, São Geraldo, a Floresta e o Maitá. E a Farrapos, Vila Farrapos. Isso. Vila Farrapos, exatamente. Então é toda essa zona completa que forma o quarto distrito, onde estão situadas, então, essas startups. Tem vários bares novos que a gurizada tá indo, porque eu sei bem. O pessoal tá criando bares e locais de entretenimento para as pessoas também saírem das zonas mais comuns que estão frequentando e irem realmente conhecer um pouquinho mais dentro, né? Então, assim, o quarto distrito, da entrada da cidade até o centro, é essa faixa, né, que se delimita até a Benjamin Constant e a Cristóvão Colombo. Os gondoleiros, eu vou citar 2 exemplos, tá? Os gondoleiros, que ficou anos abandonado, foi revitalizado e agora está tendo uma formatação, ainda não oficialmente não abriu, o Now Live Space. O Now Live Space, ele é um co-work, né, e que vai ter uma pegada de experiência gastronômica. Então vai ter restaurante, vai ter esses chef tables, sim, essas imagina, situações já vai de ser gastronomia. Mais um local bacana, histórico. Né? Num prédio que a gente, inclusive, fez imagens, que a gente foi visitar no nosso passeio, e em breve vai estar funcionando no coração do quarto distrito, que é na Avenida Presidente Roosevelt, antiga Avenida Eduardo. A fábrica da Wanda Hauck, que era por muitos anos tradicional, fabricante de coisas natalinas, artigos natalinos, hoje é a Fábrica do Futuro, que é uma excelência, né, em coworking, em atividades, inclusive agregando a Audioporto. E a gente pode ver como é importante essas iniciativas, porque vamos um pouquinho lá para trás, o Shopping Total, que já tem aí muito 20 anos, 20 anos, começou com apenas um empreendimento isolado
ele fomentou toda uma região, né? A gente não pode negar a transformação que o Shopping Total fez no bairro e em todo o seu entorno. Aí depois nós temos o Vila Flores, que é uma iniciativa também. Não é pública, é uma iniciativa privada, né? Sim. Que é super bacana, de manifestação artística também. Que aquele eixo da São Carlos, que é uma zona de interesse cultural do plano diretor, está toda ativa, com participação ativa da comunidade, com ateliê se formando, né? Sim, muito legal. Aí depois você imagina o que não faz a NAU lá na região da Presidente Roosevelt. Está criando uma grande comunidade, né? Não vamos esquecer que a própria RDC TV também está aqui, né? Faz parte, né? Inclusive, é uma das candidatas a fazer parte do Distrito Criativo. Ainda não é formalizado. Sim. Gente, eu vou chamar o intervalo e na volta a gente vai começar mostrando um pouquinho desse vídeo que eles gravaram no sábado. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Lembrando vocês que também estamos ao vivo pelo Facebook e lá tem os nossos programas anteriores para vocês conferirem todo esse conteúdo que a gente traz todos os dias aqui para vocês. E hoje, então, estamos conversando e contando um pouquinho da história do 4º Distrito e da sua revitalização, que está super em alta. Muitas empresas estão se instalando nesses bairros. Inclusive, o Carlos Kolesny, junto com o Lucas Volpato e com o senhor meu pai, arquiteto César Araújo, e a professora da URGS. Claro, professora da URGS, fizeram um videozinho no último sábado e a gente vai mostrar alguns trechos para vocês conhecerem um pouquinho a visão deles também do 4º Distrito. Conversas de Fusca com Lucas Volpato, Leila Matar e César Zarcarone. Cesare, que não é o Batiste. Então, segura aí, toma conta aí, César, toma conta aí. Vamos lá. Então, estamos na Cristóvão Colombo, que faz parte do 4º Distrito. Tô certo, Leila? Antigamente, o 4º Distrito ia até o Moinhos de Vento, né? Na realidade, a cidade era dividida em distritos, não havia bairros, né? E o primeiro distrito era o centro, o segundo, o terceiro, o 4º Distrito, zona que a gente conhece hoje assim mais como a zona das antigas fábricas, né, da Voluntários. O nome 4º Distrito atualmente, para designar, né, essa área da cidade, acabou ficando porque marcou muito esse local, o 4º Distrito, como a zona das fábricas, né. Depois acabou que não se usou mais essa denominação e somente o 4º Distrito, que ainda mantém, né, na ideia, na nomenclatura, no imaginário, dizer assim, porque as pessoas que vivem no 4º Distrito têm como hábito chamar os bairros 4º Distrito, que é o único distrito que sobrou da cidade. É o único que se conhece com esse, né, atualmente com essa denominação, e não uma denominação que não existe. Mas eu acho assim que o que ficou mais no imaginário como 4º Distrito foi aquela zona ali das fábricas, né? Era um local super interessante porque ele era muito misturado, tipo fábricas, residências, comércio, igrejas, sociedade. Havia assim uma vivência ali naquele bairro peculiar, tanto é que ele era. Vocês viram então ali que eles estavam começando a contar um pouquinho sobre a história realmente do 4º Distrito, né, Carlos? Ali a gente saiu da Cristóvão Colombo, pegou a Avenida Farrapos, que tem uma arquitetura que até o Lucas acho que tem melhores poderes para, né, explanar. E a gente foi até o edifício ali, que é no prédio do Tumeleiro, que é do Theo Windersman, que é o mesmo do Shopping Total. E de outros prédios maravilhosos no centro. Esse do Moinhos Rio Grandense, eu acho que também é dele. Não, o Moinho Rio Grandense não, mas o outro moinho que fica em frente, sim. O outro moinho que eu não ali do lado nessa Fontoura, que é o do Frio. É do Frio hoje, né? Que era da família Chaves. Isso, é o Moinho Chaves. Moinho Chaves, isso, né? esse é dele, né? Aquele ali não. Então a gente fez esse circuito, foi explanada a história do
ali daquela região onde se concentrava a estação férrea, que era a cidade abastecida pela hidrovia e pela ferrovia, né? Na década de 30, 40, 20, 50, eram os principais meios de locomoção de mercadorias. Então as fábricas todas elas usavam por estratégia a beira do rio. O rio vinha até a Rua Voluntários da Pátria e os navios, os barcos atracavam na Voluntários e eram carregados essas mercadorias. Como também os trens, o final da estação era perto da rodoviária. E aí o trem chegava ali e aí fazia a volta e retornava, né? Ele parava ali. E esses dois fatores, né? O fluvial e o ferroviário, é importante porque justifica o porquê essas empresas foram para lá. Que era o distrito industrial antigamente, né? Isso, e nesse eixo da Voluntários existia foi a primeira grande metalúrgica de Porto Alegre, foi a Fundição Berta, que fabricava cofres, a Valig, a Steigleder, eram todas nesse eixo da Voluntários, a Fiatesse, a Riboaíba e a Renner, que eram lá no DC Navegantes, e todas essas indústrias tinham a energia gerada por caldeiras, e as caldeiras precisam de água. Por isso que todas as fábricas têm uma chaminé, e essa água era bombeada do rio, que praticamente era na beira da frente das fábricas. A Avenida Dick não existia, né? Que agora não tem essa polêmica da legalidade da Castelo Branco, né? Então ali foi aterrado 200 metros praticamente, né? E que diminuiu bastante o leito do rio. E um pouquinho da arquitetura de antigamente, de hoje em dia, tem alguma mudança ou eles têm bastante prédios históricos, né? Tem. Então, assim, o quarto distrito ele tem uma característica muito interessante. A cidade vem em camadas, né? Então, a gente tem o Rio Jacuí, do Delta. Aí, depois do Rio Jacuí, nós temos a camada das indústrias, essas indústrias que estavam ali dependendo da água. Depois, os moradores, existe um pouco de vila operária que nesse miolo, né? Aí chega no Moinhos de Vento, que é onde morava o dono da empresa. Né? Era mais ou menos essa relação. Então, a produção arquitetônica também acompanha os palacetes lá no Moinhos de Vento e vem descendo por casas mais simples, casa em fita, nesse miolo. Aí até que chegou a hora de abrir a Farrapos, que foi a grande porta de entrada da cidade na década de 40. E aí uma arquitetura nova foi colocada nessa avenida. E aí nós falamos de arquitetura Art Deco. Nós temos um conjunto, apesar de muito degradado, nós reconhecemos isso hoje em dia, um conjunto Art Deco muito expressivo. Digamos que Miami possui um excelente e o maior acervo Art Deco do mundo. Aí depois nós temos o segundo, que é em Goiânia, e depois nós podemos dizer que o nosso é tão expressivo quanto. Né? Se ele tivesse preservado, seria um dos melhores exemplos. Nós temos coisas muito interessantes, como a Igreja São Geraldo, que vem de linhas puras, uma época em que se fazia uma arquitetura endeclética. Né? E todo o eixo da Farrapos. Né? Agora aqui a gente está visitando o NAU. Esse grande salão, antigamente, no piso superior, era o salão de festas da sociedade. Aí será instalado o cowork, né, nessa sala, e no andar de baixo um cowork e um grande restaurante com essas experiências gastronômicas. Não, e pensa só, olha um prédio gigante que não está sendo utilizado e agora vai ter um propósito super bacana, né? Foi palco de inúmeras festas, porque falando novamente do César, ele fez festa. Muito festeiro. O César é festeiro. Recentemente o Black Sheep ocupou o NAU e foi um sucesso, revitalizou durante o final de semana, mais de 5 mil pessoas circularam em torno da Sociedade de Gondoleiros em função de um único evento no final de semana, que foi o Black Sheep Festival. Pra tu ver a riqueza e o potencial que tem essa área toda, né, Lucas? É impressionante. Legal. Falando um pouquinho sobre crescer no quarto distrito, o César deveria estar aqui conversando um pouquinho sobre essa crescimento, né? Tu também passou por isso, Carlos? Tu também... Eu vi muitas histórias, tem muitas histórias, eu poderia falar um programa inteiro. Eu tenho situações marcantes, tá? Que eu, inclusive, não falei no nosso passeio.
Quando eu era criança, explodiu uma fábrica de fogos de artifício na João Inácio, que foi interditado 4 quadras. Nossa. Morreram dezenas de pessoas. Meu Deus. E eu me lembro de que eu morava na Avenida São Pedro, um grande cogumelo, como uma bomba atômica. Sim. Né? E isso foi na década de 60, 68, por aí. Eu, por viver no Quarto Distrito, eu vi toda a decadência do bairro, né? Mas eu vi na minha infância as fábricas como a Fiatesse, que apitavam e tinham vários turnos na época do Natal, trabalhavam em 3 turnos, porque a Fiatesse era uma potência, como a Rio Guaíba, a Renner era uma potência. E o Neugebauer, que é do lado da minha empresa, chegava na época da Páscoa a empregar 5.000 pessoas. Imagina. Então, cada troca de turno, tu imagina 1.500 pessoas circulando. Sim, era bem movimentado, né? Era bem movimentado. E falando um pouquinho sobre essas datas festivas, o Quarto Distrito, além de ter um turno muito maior, que nem tu está nos explicando, o bairro em si, ele fazia algumas propostas diferentes? Tanto na época da Pátria também, da Páscoa, Natal? Na Semana da Pátria existia o desfile, né? Que era obrigatório, mas existia um civismo, né? De ficar na pira, de cantar o hino, né? Na época da ditadura, que foi na década de 70, até os anos 80, e os desfiles eram na Avenida Presidente Roosevelt, que era Eduardo, né? Que era a antiga Eduardo. O primeiro coração do Quarto Distrito, né? A grande passarela era Eduardo primeiro, depois veio a Farrapos. Veio a Farrapos, que se tornou uma grande via, que era um comércio mais voltado para... O comércio da Presidente Roosevelt era como um comércio de uma pequena cidade. Né? Tinha joalherias, era tão rico a região que numa quadra tinha 3 joalherias, inclusive uma maçom. Era a única filial da maçom, existia do centro, que era na Andradas, e a maçom existia na Presidente Roosevelt. E Renner, lojas de departamentos, existiam 4, 5 lojas de departamento, como o Macis Brasil, vamos dizer hoje assim, e tinha bares, restaurantes, tinha uma vida própria, tinha uma grande autonomia. O bairro, né? E outra pergunta, existe algum incentivo a nível da prefeitura que possa ter esse olhar mais fatídico para toda essa região? O Quarto Distrito foi alvo de um master plan faz uns 2 anos já, que a URGS fez um convênio com a prefeitura junto com a Secretaria de Urbanismo e fez todo um projeto de intervenção no Quarto Distrito, né? Fazendo protótipos de quarteirão, quais tipos de edificações poderiam ser construídas ali, etc. Fez toda uma análise econômica disso. Quase foi engavetado quando mudou a gestão, mas parece que ainda se ventila essas ideias dentro da prefeitura. Nossa, tomara que realmente... É importante ter esse apoio também deles, né? Se identifica a Farrapos hoje como um grande problema, porque ela divide o Quarto Distrito como se fosse uma autoestrada, o mesmo problema que tem em Canoas com a BR. E se discutiu nesse Master Plan possibilidades de interação entre as duas partes. Porque existe, exatamente, tu vê universidades envolvidas, tantas pessoas estudando aqueles bairros, profissionais da área, que é uma pena deixar isso engavetado, né? Eu acho que é lamentável, porque assim, a população já reconheceu o Quarto Distrito como potencial, né? A prefeitura também. Agora a gente sabe que o trâmite às vezes é demorado, né? É nós que temos que ser resilientes, né? Nós é que temos que ser resilientes, né? É verdade. É uma gente, pena. Vou chamar o intervalo e na volta a gente vai continuar contando um pouquinho sobre o Quarto Distrito e os seus futuros projetos. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. A gente está comentando um pouquinho sobre a história do Quarto Distrito hoje. A gente vai aproveitar e soltar um pouquinho mais do vídeo que eles gravaram no último sábado, contando um pouquinho dessa história. É uma rua típica do bairro no quesito assim social e comercial. Tudo acontecia na Presidente Roosevelt. E como a gente já falou, que esse aqui era um bairro de imigrantes, cada etnia tinha a sua sociedade, sua igreja, a sua vida social, que acontecia principalmente aqui na Presidente Roosevelt. E o Clube Gondoleiros aqui
com toda a sua arquitetura, gôndolas italiana, homenagem à Itália, é um representante daqueles imigrantes italianos que aqui vieram, que aqui trabalharam, né? E que nos fins de semana e na horas de lazer usavam o clube assim como uma forma de lazer. E essa arquitetura do Gondoleiros ficou tão marcante assim do quarto distrito que bastava assim olhar para aquela gôndola e para essa arquitetura tão representativa, né, do quarto distrito, assim como ficou como uma marca, né, do lugar. Bastava olhar para o Clube Gondoleiros para se identificar que se estava no quarto distrito. Que bacana, né? A gente conseguiu ouvir da arquiteta Leila Matar, que também é professora na PUC, contando um pouquinho da história também da área comercial, da área residencial. Isso é muito bacana. Foi uma aula de história, pois eu acho, eu ia perguntar esse passeio, a gente, na realidade, passou por todos os clubes na beira do rio, que são clubes centenários, o GPA, o Vasco, o Grêmio de Regatas, tem o Moiré, Almirante Tamandaré, Almirante Barroa, são vários clubes. Existia onde vocês participaram na mostra Casa e Companhia, as arquibancadas dos remos. Então, na década em 2004, isso. Na década de 70, 60, eu acho que até os anos 80 existiam campeonatos nacionais que traziam muita gente. Isso era o turismo para a cidade, era maravilhoso ali à beira do rio. Né? Como se resgatou agora a Orla, devagarinho a Mostra Elite Design está resgatando o rio na Zona Norte para a cidade. Dentro do GPA, né? Dentro do GPA. E a gente passou pelo Ginástica Navegante São João, que agora só existe na ilha, que era um clube alemão, né, que teve problema durante a guerra, como a Sojipa. Né, a Sojipa não fazia parte do quarto distrito, porque estava no bairro São João. E existia ali na região uma grande concentração de poloneses, que daí existia a igreja Montes Claros, com a Sociedade Polônia na São Pedro. Que tem na São Pedro. E os gondoleiros, que eram dos imigrantes italianos. Inclusive a minha família teve marcenarias no quarto distrito e foi tradicional, até trazia escultores da Itália para fazer os móveis, que se chamava na época móveis Fuginiti. Olha só. Bastante história. Agora está, inclusive, passando algumas fotos também que vocês tiraram no sábado, né? Para mostrar um pouquinho também desses detalhes que ficam preservados durante a história. E nessa igreja o Lucas é o professor. Essa igreja ela é muito importante para Porto Alegre, ela é inventariada como estruturação, ou seja, ela está a um passo de um tombamento, né? Ela passou por uma etapa de restauro, parou, né? Mas é importante porque é uma arquitetura feita para aquela avenida, né? Uma igreja Art Deco para uma avenida Art Deco, ou seja, super dentro de um contexto, né? E de um arquiteto que era super eclético, ele fazia N edificações ecléticas. 10 anos depois ele faz a da Auxiliadora ali na 24. Quando começa 24 de outubro, né? Que é uma igreja completamente diferente em estilo, chega a ser até anacrônica perto do que ele propõe na São Geraldo, né? É super bacana essa versatilidade desse arquiteto, que ele entende o contexto da avenida que foi inaugurada por Getúlio Vargas, né? Que é do Estado Novo. Ou seja, é tudo analisado o momento histórico, analisado o teu entorno, né, Exato, Lucas? Muito bacana. É o preponderante disso. E eu acho que a gente pode acabar o nosso bloco conversando um pouquinho sobre o futuro, então, do quarto distrito. O que vocês esperam que seja apoiado pela prefeitura, ou os moradores, ou a comunidade em si? Acho que tem que ser independente da prefeitura. Eu acho que... não dá para ficar aguardando. Não dá para esperar o apoio, né? Eu acho que as coisas acontecem porque a gente quer, né? O Jorge Piquet, que comenta, é o mentor do Distrito Criativo, ele fala que Porto Alegre é a cidade da coisinha. Você tem que fazer uma coisinha pequena, não uma coisa mega. Porque daí o seu vizinho vê que é legal, faz também, e quando você vê, a gente tá todo mundo empoderado fazendo coisas inovadoras, Tanto é que tem esses bares que a gente estava comentando no intervalo, que começaram a vir para cá e viu que dá certo e que o pessoal vem, né? Realmente. E aí, assim, aí tem um sentido positivo daquela palavra tão temida chamada gentrificação, né? O bairro ele não pode ser gentrificado negativamente, né? É botar gente, mas convivendo com as pessoas que já existem, né? Claro. É um desafio. A gente não é uma revitalização
especialização, uma requalificação. Vida já tem. Né? Então a gente tem que tentar, com essa entrosamento entre a comunidade e o empreendedor, tem que acontecer, tem que ter um envolvimento. E parte da gente, acho que a gente não pode ficar esperando. Né? Não, quem mora lá ainda está totalmente aberto a isso, né? A essa troca, essa readequação, né, para esse espaço da cidade. E o empresário, acho que tinha um incentivo da prefeitura antigamente, eu não sei se esse semestre ainda tem, esse ano acho que existe de redução de IPTU para quem botar um negócio. Ah, sim, eu li sobre isso também. Né? Por 5 anos, poxa, isso já é super legal. Às vezes a gente não sabe que tem e não vai atrás, né? Então, acho que tem e aí tem um incentivo super bacana de novos negócios surgirem. Com certeza. Lá, né? Quantos empreendedores podem começar seus negócios por lá, né? Fica a dica aí, ó. Quem quer abrir uma startup. Olha, o Quarto Distrito é a bola da vez. O Black Sheep, para dar um exemplo recente, ocupou vários hubs de inovação no Quarto Distrito. A Ergocentro foi um hub de inovação, de experiências sonoras. E eu fiz uma curadoria que foi magnífica. Os sons designers captaram ruídos das máquinas e transformaram em música. E eu acho que como vários empresários da Zona Norte, a gente busca isso, é trazer as pessoas para esse espaço, para viver, para empreender, para se divertir. E agora vai ter o Kinobit, que vai ser a partir de novembro, dezembro, que vai também ocupar vários espaços, como Agulha, o Linha, tem alguns outros bares, eu não sei se ali o Capincho, mas vai praticamente é a região que vai ter esse festival, que é um festival de tecnologia e de música eletrônica. Que bacana. Não vamos deixar de citar também o DC Navegantes, né? Sim. Que teve toda uma apropriação daquela região da Renner, a própria faculdade de arquitetura que também está lá. Então, tu vê que vem vindo isso, né, Carlos? Nos prédios é um crescer. É um crescente irreversível. É isso Só aí. tem a agregar para a cidade, né? E para as pessoas que querem realmente empreender em um novo local que está dando super certo. Como aqui o Carlos falou, tem o Agulha, tem o Fuga, tem o Forbier, tem o Quais Bar. Tá cheio de bar. Olha, que a gurizada nessa tá indo pesquisa curtir. que eu fiz ano passado, eu descobri 4 estúdios de música. Ninguém sabe que existe 4 estúdios de música no Quarto Distrito. Então tem bastante coisa também para ser explorada ainda nesse sentido, tanto da arquitetura, do comércio, num âmbito geral. Né? Gente, muito obrigada eu adorei. Essa pauta estava na nossa mente há muito tempo, né, Eu queria fazer um agradecimento especial a Leila Matar, que participou conosco, o César Araújo e o Jorge Piquet, que é um mentor, é um guru dos participantes, né, dos envolvidos, né, dos criativos, né, do Distrito Criativo. Então eu queria agradecer a todos. Muito bem, agora a gente vai se despedir dos dois, mas o Carlos, na verdade, vai continuar conosco, porque na volta do intervalo ele vai participar do nosso quadro de viagens Arquitetando Memórias. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje, quarta-feira. Também tem Arquitetando Memórias e hoje o Carlos é nosso convidado para conversar um pouquinho sobre Amsterdã, né, Carlos? Olha, Amsterdã é uma cidade magnífica que eu não conhecia, infelizmente. Mas todos os meus amigos e todas as pessoas que me diziam, tu tem que conhecer Amsterdã, tu vai amar Amsterdã. Eu fui criando uma fantasia de Amsterdã, tanto é que sempre quando eu viajo, meses, né? Uma viagem é planejada quase um ano antes. Então a parte da viagem, eu tenho uma agência de turismo que se chama Charlotte Tour. Tu eu não duvido, a esposa dele. Charlotte Tour é a Charlotte Turismo, né? Ela faz todo o roteiro para ti, A Charlotte é sensacional porque ela opera, né, todas as hospedagens, passagens, a agenda, mas o roteiro de viagem é eu que desenvolvo e já sai praticamente pronto na viagem. Mesmo porque ela teve essa experiência desde a adolescência dela, né? Ela viajou muito. Viajou o mundo, né? Ela morou na Europa há 5 anos. Pois é.
E ela trabalhou como operadora de turismo na adolescência. Então ela tu quer mais? acostumada com esse... Tu quer mais que essa assessoria? Exatamente. Então não é qualquer pessoa que pode dizer que tem uma agência Em casa. né? Muito E bom. como é que- Charlotte Tour, muito obrigado, Charlotte Tour. Muito bom. Como é que foi essa experiência de ir para Amsterdã? Porque é uma cultura bem diferente da nossa também, né? Então, deixa eu te contar, Constança, a gente esse ano fez 25 anos de casado e eram 25 dias de viagem. Sim. E Amsterdã era o último, o último destino. E foi fechando Milão, da feira, nós fomos para Roma, e várias cidades, Berlim, Budapeste, que eu amei, que eu não conhecia, não sabia a grandeza que era Budapeste. E não dei bola para Amsterdã. Olha, isso E que de todos os amigos iam te dizendo, porque e eu tu achava mesmo que era assim... muito fácil eu me achar, me divertir e gostar da cidade. Então eu deixei Amsterdã, que foi uma caixinha de surpresas. Se surpreendeu, né, Carlos? Não, e aconteceu uma coisa incrível. 6 meses antes não tinha hospedagem em Amsterdã. E a hospedagem que tinha era caríssima. E a gente não entendia como é que na Europa ia custar 10 vezes mais que Berlim, que uma outra cidade. E de repente a gente descobriu que bem na estada, no final de semana, que a gente ficou 5 dias, era o King's Day, que era um dia de comemoração ao rei. Sim. Então era uma data super Era uma importante, data né? festiva, importantíssima para eles, é a data nacional deles. Sim. A Europa toda vai para Amsterdã. A gente conseguiu ficar num bairro próximo, onde tinha indústrias de tecnologia, mais distante um pouco se via as indústrias, os geradores eólicos enormes, gigantes, aquele mar de geradores, e com um transporte maravilhoso, 5 opções na frente de casa, da coisa parte hotel boa, que a gente né? ficou. Facilidades. Eu até fiz, eu fiz um videozinho e começa com esse transporte, porque tu ficava discutindo qual que eu vou usar hoje. Né? Vamos então aproveitar e mostrar esse videozinho para vocês verem tudo que o Carlos passou por lá. Lá é muita bicicleta também, né, Carlos? Super cultural. Numa estação, de trem eram 5 minutos de Amsterdã. Aí já encontrou um barzinho com uma dança. Estamos na véspera da festividade, que nas praças, todas as praças tinham tendas, eram grandes quermesses, era uma grande festa. Inclusive nessa praça tinha um bar que era uma roda gigante. A pessoa entrava na roda gigante, era uma mesa com a bebida e ficava girando a roda. Ai, meu Deus. Não, era sensacional. Enjoo tinha, meu Deus. Aí é o Museu Van Gogh, com música clássica dentro dessa acústica maravilhosa. Lindo demais. E a cidade em si era uma grande festa, E uma grande Foi na melhor época, então, né, Carlos? Aproveitou total. Sem querer, por sorte, eu sou uma pessoa de sorte. Viu só? Né? Isso é o Museu Moco, né? que tem vários artistas contemporâneos. Inclusive é um museu que tem mais obras do Banksy, né? que é um grafiteiro em inglês. No meio da festa eu tinha uma GoPro no peito. Então a gente circulava O pessoal gosta de aparecer, né? E os holandeses são pessoas assim, aí nós já estamos num bar de consumo de erva, né? Com o pessoal próprio. já mais que a droga não é liberada, ela é tolerada em lugares próprios como esse. Né? Na rua a gente não vê ninguém usando droga, não tem essa liberdade que se acha. Esse vídeo é um outro vídeo que mostra a receptividade. Nós com o celular na mão, 2 jovens vieram,
perguntaram para ajuda, a gente queria atravessar um canal, mas era tanta gente que a gente não conseguia. E aí, ó, era o canal que a gente queria atravessar. Tava cheio, realmente. Né? Olha o que a efervescência cultural, né? Um momento... Então, assim, é uma cidade maravilhosa. Eu amei os holandeses, as festas. Em cada esquina existia uma banda tocando, as pessoas se reúnem num quarteirão e criam palcos, tem briques, as pessoas vendendo roupas usadas na rua. Sobretudo muitos jovens, né, muito jovens. E sabe que muitas das bandas que se apresentavam, não nesses grandes palcos, mas a Charlotte. A Charlotte festiva, um sonzinho. todos eles vestidos de laranja, né? Me conta um pouquinho da arquitetura, o que tu achou de lá? Porque lá é famoso por ter aqueles prédios coloridinhos, bem bonitinhos. Eu me surpreendi muito com a arquitetura e os prédios, inclusive, eu tenho um olho bem clínico, né? Isso agora, fazendo uma pesquisa, mais de 15 mil bicicletas são jogadas nos rios em Amsterdã. Nossa. Ou são perdidas, porque não tem barreiras nos rios. Então, às vezes, as pessoas estão andando e caem. Nossa. E ficam as bicicletas dentro do rio. Deus. Pedestres caem dentro dos rios, porque existem 100 quilômetros de canais em Amsterdã. 100 quilômetros? 100 quilômetros de canais, mais de 1000 pontes. Mais de 1.500 esculturas pela cidade. Que legal. Então uma cena essa bem inédita, né? Eu até interessante saber, olha só. Porque assim, Amsterdã é a única cidade do mundo que tem mais bicicleta, tem maior quantidade de bicicleta do que habitante. Sim, porque é muito cultural as pessoas lá. E eles se andam locomoverem assim, muito com eles bicicleta. andam voando naquela ciclovia. A gente que não é acostumado quase é atropelado. Às vezes tu está caminhando numa ciclovia, né? Tem uma buzininha daqueles trim-trim de bicicleta. Que é o anúncio. Muito bem. E Carlos, tu trouxe aqui alguma... Porque a gente pede para trazer algo uma lembrança, né? Algo que tu trouxe de viagem e que tenha essa lembrança. E conta um pouquinho aqui, ó. Eu tô segurando alguns cartões postais. Eu hoje em dia, assim, eu priorizo muito a arte, né? E a cultura. E normalmente eu trago nas minhas viagens livros. Né? Antigamente até era mais fácil, porque não tinha taxação de peso. Eu me lembro que uma vez, em 98, em Milão, eu trouxe uma mala de livros e catálogos, porque não... Né, agora restringiram não tudo, tem fica como. bem mais então, assim, complicado. eu sempre trago um bom livro ou mais, né? Olha eu que não bacana. consigo comprar um livro. of Our Time. Eu trouxe esses cartões postais do Moco, que é do Bensky, né, que são obras famosas do Bensky. Tem este. Mas eu acho que a maior riqueza, além da vivência, para mim, é a minha literatura, que a gente acaba enriquecendo. E hoje em dia, nem só da internet a gente pode se alimentar, né? Deixa eu ver de novo ali, Carlos. Olha que bárbaro. Muito bacana. E é realmente um presente que tu te dá trazendo um livro que tem alguma história, alguma cultura, algum ensinamento. Quem já foi no Ergocentro sabe que livros para mim é uma coisa muito importante. Eu tenho um lugar de destaque, eu tenho centenas de livros de design, de materiais, de história, de arquitetura. Eu sou designer de produto, mas eu estou muito vinculado com a arquitetura. Mas eu também agora estou descobrindo assim que a gente acaba se relacionando com a moda, você acaba... Claro, é um combo geral, inclusive, né? aqui também já registra, né? É moda, é parte gráfica, é roupa, calçados, desfiles, é o 3D aparecendo aqui, de imagens de face, enfim, com a internet, era digital. A gente começou a viver mais essa era de perpetuar as imagens, e aí tu acaba aprendendo a editar, tu acaba aprendendo a fazer esses vídeos, né, foram editados por mim, e eu acho assim que as pessoas não podem parar. Sim. As pessoas elas têm que estar sempre em busca, e eu... Ontem, e nada melhor do que em viagens, né, Carlos? Tu conhecer pessoas novas, culturas novas, e ontem, assim, uma arquiteta, que é nossa amiga, disse assim, Carlos, tu sempre está inventando uma coisa, tu sempre tem uma coisa isso é importante, em atividade, né? Então, esse ano foi um momento importante dos 25 anos do casal,
e essa viagem maravilhosa. Coroou tudo isso, que né? foi em Muito Amsterdã. bem. Uma grande surpresa. Muito Que bem, E eu bacana. recomendo às pessoas para conhecerem Amsterdã e, se puderem ir no King's amei. Day, vão... Melhor época, então, para época, curtir e conhecer tudo porque, realmente. Quem gosta de festa, a King's Day é o dia de maior festa da... Não é de graça que os holandeses, quando vieram na Copa, fizeram essa grande festa Também, em Porto Alegre. é verdade. Eles são muito Já é tradicionais. deles, Já né? é deles. Muito Eu, bem. às vezes, me sentia do Rio de Janeiro, só que um Rio de Janeiro europeu. Muito bem, Carlos. Muito obrigada, então, pela tua presença. A gente adorou conhecer um pouquinho adoramos mais Amsterdã. de Eu quero voltar, porque eu tenho mais coisas para A falar. gente vai pode deixar convidar. em alguma outra quarta, tu vem de Na novo. próxima viagem. Gente, o nosso programa está chegando ao fim e amanhã a gente está aqui novamente ao vivo para vocês, conversando muito mais sobre esse mundo da arquitetura e do design. Até amanhã. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.